Bom dia a todos que estão aqui comigo. Hoje é a segunda sexta-feira da quaresma e são 5h53. Demorou uns minutinhos para conectar aqui, mas é uma alegria estar aqui com vocês e com quem também conseguir ver esse vídeo depois. Vamos lá começar a nossa reflexão, né? E o objetivo desses nossos encontros é fornecer para vocês algumas pílulas que vão servir como se fosse um motor de arranque para partir o carro da oração nessa quaresma com vocês, né? Então a gente vai ficar esses 10 minutos juntas, mas na verdade eu quero que cada um imagine que a gente está fazendo a nossa própria oração. Então a gente está juntas fazendo oração aqui. E que esses 10 minutos sirvam então para vocês fazerem a oração de vocês, ou para vocês depois daqui continuarem mais alguns minutinhos, se o compromisso de vocês com Deus é de um tempinho maior, e também para servir como um aquecimento para ter mais presença de Deus ali ao longo do dia todo. E eu li uma frase que me tocou muito, que no livro Enunciado sobre Oração, que diz assim: se fizeres oração de verdade, atingirás uma grande segurança. Os anjos te escoltarão como a Daniel e te iluminarão quanto às razões dos acontecimentos. Achei que isso podia nos animar, então, quem não quer ter mais segurança ao andar pela vida, quem não quer ter mais clareza, sabedoria diante de qualquer acontecimento que aconteça na nossa vida. Então a oração vai realmente nos servir de uma escolta. Na última sexta-feira, eu citei Santo Agostinho. A gente falou que o desejo de fazer oração já é oração. Se contínuo é o nosso desejo, contínua é a nossa oração. E hoje eu queria complementar um pouco essa frase. Para Santo Agostinho, o desejo, no sentido mais profundo da palavra, se identifica com a caridade, com o amor. No fundo, se a gente for investigar no anseio mais profundo do nosso coração, a gente vai encontrar essa vocação para o amor. Todo ser humano nasceu para amar. E por isso que esse é o nosso desejo mais profundo. E a caridade, esse amor, não é nada além de fazer o bem. E tem uma expressão em latim que ele fala que é bene agere, transformar tudo em bem. Então, pela lógica, uma maneira de fazer com que a oração seja contínua é fazer o bem e fazer bem tudo que a gente tem para fazer no nosso dia. Santo Agostinho dizia: quem seria capaz de ficar o dia todo repetindo com a língua louvores ao Senhor? Quem poderia perseverar assim, ficando em oração, por exemplo, um dia todo? E ele diz: se quiseres, eu te sugiro um meio com o qual poderás louvar a Deus o dia todo. Fazer bem tudo aquilo que fazei. Eis o meio para louvar sempre a Deus. Então, no fundo, o desejo de fazer oração é oração. E a gente tem esse tempo de conexão direta com Deus, que é o que a gente está fazendo aqui. Mas também ao longo do dia, fazendo as coisas bem feitas por Ele. Isso é a tradução do amor em obras, e então endereçar esse desejo do nosso coração. Então esses 10 minutos vão ser um tempo de concentração, como se fosse uma bateria espiritual pra gente, mas ao longo do dia a nossa oração vai continuando com o bene agere, fazendo as coisas bem feitas, enquanto a gente trabalha, enquanto a gente se desloca de um lugar para outro, encontrando com as outras pessoas o nosso caminho, sorrindo para cada alma que for aparecendo no nosso caminho. E agora, partindo um pouco mais para a oração em si, né? Eu aprendi com São José Maria uma oração introdutória para a oração, né? Uma oração para introduzir a oração, que pode nos ajudar muito. Essa oração, ela já serviria de tema para ficar meditando meia hora. Mas o fato é que ela nos coloca muito na presença de Deus. E como essa oração nossa também é a minha, então eu resolvi, né, rezar essa introdução introdutória com vocês. Então, antes de começar, eu queria pedir para vocês fecharem os olhos
e respirarem 3 vezes assim, profundo. Agora eu quero que vocês repitam comigo essa oração. À medida que eu for pronunciando as palavras, vocês repetem na cabeça de vocês cada palavra, como se vocês estivessem repetindo em voz alta, mas por dentro. Então, meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Então a gente estava usando o livro Não Sei Fazer Oração e eu vou continuar. A gente falou muito sobre a importância de procurar, encontrar, tratar e amar a Cristo. E a gente ainda está nessa fase do procurar. Hoje eu vou continuar então lendo com vocês. Então, quem és tu, Jesus que procuro? Estou em busca de ti, Jesus de Nazaré. Teus contemporâneos precisavam ser específicos, pois havia muitos ali com o mesmo nome, Jesus. Procuro a ti, Jesus de Nazaré, o filho de José. Os que te viram notaram que seus olhos eram de cor muito precisa e tua voz possuía um timbre muito pessoal. Um homem, e és homem de verdade, é uma soma de detalhes. Teus amigos conheciam o modo como tomavas teu copo de vinho e a que altura colocavas o guardanapo. Às vezes, desconcertados, tentavam compreender o porquê das tuas reações. Também eu, Jesus, desejo descobri-lo. Em suma, estou procurando a ti. Na época falavas arameu, língua semita próximo ao fenício e ao hebraico. Teu sotaque logo te delatava, eras da região da Galileia. Nasceste de uma filha de Israel, descendente da casa de Davi, em Belém, no tempo do rei Herodes. Estou em busca de ti, Jesus de Nazaré. Além de perscrutar os dados da tua identidade humana, confesso inseparavelmente a tua verdade divina. Junto com a tua genealogia terrena, declaro a tua genealogia celeste. Tu, Jesus, este que coloquei como objeto da minha busca hoje, és o Filho eterno de Deus, o Verbo que se fez carne. Porém, bastam esses traços para que te conheça? Como conhecer-te não só pelos teus traços físicos ou teu porte externo, mas também na tua profundidade de alma? Como perceber o mistério do teu olhar e como interpretar a mensagem do teu sorriso? Sim, tu és o Jesus concreto que eu procuro. Mas se ao fazer oração eu procuro a ti, Jesus, Filho de Deus, minha pergunta seguinte deve ser: onde procurar-te? Posso fazê-lo fora de mim, por exemplo, na natureza, pois o teu Pai Celeste criou tudo a partir de ti, sabedoria infinita, e tu, de modo misterioso, está em todas as coisas e em cada uma das realidades criadas. A profundeza dos mares, a harmonia das estrelas, o gorjeio dos pássaros, o silêncio dos bosques me revelam algo sobre ti. Sei também que posso procurar-te em cada homem, pois cada um te escondes, não obstante tem a predileção por ocultar-te nos mais pobres, nos mais doentes, nos mais desamparados. Algo de estranho acontece comigo quando me encontro com eles. É como se recebesse manifestações reveladoras da tua presença, daquilo que estou buscando sem terminar de encontrar. Sei ademais que também posso procurar-te na tua palavra, esta que nos deixaste na Bíblia. De fato, por meio desse texto, continuas conversando comigo e com cada um. Tentarei vislumbrar teus lábios quando pronunciais aquelas frases e captar sua profundidade, pois ao mesmo tempo que as escuto, vejo a luz de teu olhar que se dirige a mim. Também posso buscar-te, é claro, tua presença real em cada hóstia, tanto se comungo como se te visito,
oculto em qualquer sacrário. Sei, porém, que tenho fundamentalmente de buscar-te no meu interior. E aqui eu quero focar. De que serviria, pois, ler na Bíblia que nasceste de Belém, se eu não procuro que nasças também no meu coração? Ou acreditar que há 2000 anos ressuscitaste no sepulcro, se nunca te encontro ressuscitado e vivo? É no coração que se ora. Se ele estiver longe de Deus, a expressão da oração será vã. Esconde-te no coração do homem. É o último lugar onde cogitará te procurar. É nesse silêncio insuportável para o homem exterior que o Pai nos diz o seu verbo encarnado. Tu vives o verbo eterno feito homem no mais profundo do meu coração. Por isso há tanta gente que julga difícil ou enfadonho fazer oração. Os homens da nossa época, como bem os sabes, não costumam apreciar o mundo interior. Deixam então de te procurar, abandonam a oração ou a fazem de modo precipitado e rotineiro. Não se metem no mundo interior, pois estão acostumados a viver só para fora. Sim, para encontrar-te, Jesus, não há outro jeito senão procurar-te dentro do meu coração. Terei que descer até o mais profundo do meu eu. Procurar-te em meu coração pede algo como entrar numa casa e descer um andar e depois outro, até chegar ao andar derradeiro. Aí, no mais profundo do meu eu, estás tu, Jesus. Aí te encontrarei e então poderei conversar contigo. Santo Agostinho dizia: busca dentro de ti. É no interior do homem que habita a verdade. Deus não nos fala até que tenhamos conseguido restabelecer a calma em nós mesmas. Então, esse é o trecho que eu selecionei aqui pra gente ler hoje do livro. E antes de finalizar, eu queria citar também um pedido de Jesus para cada uma de nós, né? Através de São Pedro. Hoje, cada um que aqui, vamos pensar que cada uma de nós somos Pedro. Nós traímos Jesus, negamos 3 vezes conhecer Jesus e depois, mais tarde, ele vai nos dizer: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Ele fala 3 vezes, apacenta as minhas ovelhas. E respondendo essa pergunta, hoje, né, respondendo Jesus, né, a gente tentou conversar com ele, tentou encontrá-lo, e agora a gente está ouvindo ele nos dizer: apacenta as minhas ovelhas. E eu queria muito, né, que a gente tentasse responder assim para ele: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Isso é suficiente para que a gente ative a nossa autodeterminação em direção às nossas responsabilidades de hoje. No fundo, as nossas responsabilidades são as nossas ovelhas. Ele nos confiou e ele nos pediu hoje: apacenta as minhas ovelhas. O Bene Agere, que a gente falou lá em cima, né? Que a gente falou sobre que Santo Agostinho dizia que a tradução da caridade é fazer bem feito. Também tem a ver com a frase de São José Maria famosa: queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada momento. Faz o que deves, está no que fazes. Então, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então vamos transformar isso em obras no Bene Agere. E ser espertas, sabe? Ser muito espertas para fomentar a sintonia com Deus por 3 meios principais. Primeiro, cortar interesses que estão à margem de Deus. Quanto mais interesses desconectados desse sentido, né, de proximidade com Deus, menor o nosso interesse em Deus. Como a gente falou aqui, a nossa conexão com Ele é muito delicada, é muito interior, é muito tediosa no começo e depois que ela embala. E se a gente perder essa sintonia, nos distraindo com coisas que não estão na mesma sintonia dele, a gente acaba perdendo, né? Não ouvindo. Ignorar os sentimentos contrários às nossas, às vezes, os nossos desânimos com as nossas próprias falhas, também é algo muito importante nesse caminho de oração. Santa Teresa dizia que depois que ela teve que fazer mais obras por Deus,
ela sentia que ela piorou, que ela errou mais, mas que ela estava mais próxima de Deus. Então, os nossos erros não são desculpas para que a gente se afaste de Deus ou que a gente não seja digna. Ao contrário, eles podem ser até um meio de retorno. Então, escolher permanecer. Senhor, eu pertenço-vos por inteiro, ajudai-me. E por fim, não perder tempo. A perda de tempo abre as portas para o demônio. É como se a gente quisesse ter duas caras. Agora a gente está aqui fazendo oração, depois a gente está ali jogando fora o tempo. Não é compatível, né? Querer ser uma pessoa de verdade, sem se enganar com mentiras, né? E a perda de tempo é uma mentira, é um engano. Não ser precipitadas, apressadas para ficar fazendo as coisas, mas ao mesmo tempo não perder tempo. Então, a alma simples e eficaz imita Deus, que parece sempre estar em repouso e está sempre ativo. É uma frase que eu tirei do livro Dom de Si. Então é isso, pessoal. Depois eu vou mandar para vocês uma oraçãozinha para terminar a oração. Cada uma pode continuar aí ou finalizar, conforme o seu combinado com Jesus, tá bom? Um beijo.